De volta com o nosso Hora da Verdade. O jovem deputado Guilherme Cortes já está aqui. Deixa eu dar um abraço nele aqui. Prazer em recebê-lo. Prazer, viu, Guilherme? Está com você mais uma vez. Antes de você começar o seu mandato, você esteve aqui nos nossos estúdios. Eu estive aqui, eu tinha 25 anos quando eu estava tomando posse, agora estou quase completando 28. Rapaz, mas tá jovem ainda. Ainda estou jovem, mas parece que passou tanto tempo nesses 2 anos e meio de mandato. Estou muito feliz de estar com você de novo. Guilherme, me diga uma coisa. Você começou a sua militância ainda no ensino médio e passou pelo movimento estudantil. Como que essa trajetória acabou formando e moldando a sua visão no mandato, principalmente na política institucional? Completamente, Diogo. Eu sou muito jovem hoje na política institucional, mas eu digo que eu já estou há mais de 10 anos na política, no ativismo. Eu também digo que hoje eu sou um estudante, um militante do movimento estudantil, que eu sempre fui, que se tornou deputado. Porque na prática o que eu luto, o que eu defendo, são as mesmas coisas que eu defendia quando eu era um estudante, lutando pela educação, lutando pelos direitos humanos, pela população LGBT, pelo meio ambiente. Só que é claro que com um mandato você tem mais estrutura, você tem mais poder, tem mecanismos para poder realizar cada uma dessas lutas. Mas eu fui formado politicamente, as minhas ideias, minha maneira de fazer política são intrinsecamente ligadas ao que eu aprendi na sala de aula, o que eu aprendi fora da sala de aula, militando como ativista desde os 15 anos de idade. Quer dizer, na política agora você está colocando em prática tudo aquilo que você sempre desejou e quis fazer acontecer, Guilherme? Exato. E o que eu sempre falo para os alunos, Diogo, eu tenho visitado muito escolas. E eu recebo, graças a Deus, muito convite para ir em escola, para ir em faculdade, porque eu acho que essa geração se identifica quando vê uma pessoa jovem que vem desse espaço, ocupando um lugar na política. O que eu digo para os jovens é, eu não sou mais importante do que nenhum de vocês. O que eu estou fazendo hoje é a mesma coisa do que vocês podem fazer, só que de um mandato parlamentar, que claro que te dá uma tribuna, te dá um gabinete, te dá uma condição de poder fazer mais coisas acontecerem. Agora, eu já vi os estudantes, a juventude também fazer muita coisa sem precisar de um mandato para isso. Então, claro que o mandato é importante e a gente faz jus para ele. Só que eu queria muito incentivar essa juventude aí a se engajar, seja no seu grêmio, seja na sua escola, seja no seu bairro, seja disputando eleição também. A gente precisa retomar esse sentimento da participação, do empoderamento no jovem, que está muito desmotivado hoje. Fazendo uma comparação com os jovens do passado e os jovens de hoje que você representa, precisamos de mais jovens na política, Guilherme? Sem sombra de dúvida, sempre precisamos, porque eu acho que a política, ela melhora quando ela se renova. Você tem um processo permanente de renovação na sociedade, e a política ela é mais lenta do que isso. Hoje eu tenho idade para ser neto da maior parte dos meus colegas na Assembleia Legislativa e respeito muito todos eles. Agora, eu acho que a política ela também fica melhor se a gente tiver outros pontos de vista lá, outros perfis, trazendo outros temas, outros assuntos. Hoje você tem uma juventude que ela está antenada e está priorizando temas que uma geração mais antiga não tem tanto conhecimento. Por exemplo, a COP em Belém, que vai discutir a realidade da mudança climática que a gente vive, que é uma pauta que preocupa todo mundo, mas sobretudo essa geração que está herdando esse problema. Então a juventude, quando ela entra na política, ela começa a trazer temas sobre a cultura, sobre a educação, a população LGBT, o cuidado com o meio ambiente, combate à mudança climática, e que eu acho que isso faz bem para todo mundo, porque torna a política mais arejada e porque ajuda esses espaços a proporem política, aprovarem política para todo mundo, não só para uma parcela. Inclusive, você aprovou um projeto de lei para poder implementar educação climática no currículo escolar em São Paulo. Como é que vai funcionar isso na prática, Guilherme? Olha, nós queremos que isso funcione na prática, mas para isso a gente precisa derrubar o veto do governador, porque o governador do estado de São Paulo, infelizmente, vetou esse projeto, embora seja um projeto que em vários outros estados do país já é uma realidade. A mudança climática, ela é um tema emergente que está se impondo sobre a vida de todos nós. E é claro que você pode estudar isso na biologia, na química, na física, na geografia também, mas a gente queria incluir a educação climática de uma maneira transversal, porque hoje fica a cargo de cada professor, fica a cargo de cada matéria, e a gente acha que o mínimo que nós devemos às próximas gerações que estão sendo herdando essa crise, esse problema com o meio ambiente, é a gente ensinar elas que mundo elas estão recebendo, por que esse mundo está desse jeito e o que elas podem fazer para resolver esse problema. A gente
tem estudos que mostram que populações que receberam informações sobre a mudança climática, evidentemente, estavam mais preparadas quando aconteceu um evento extremo, como o que aconteceu em São Sebastião, por exemplo, lá no começo do nosso mandato, antes da gente tomar posse ainda, que teve uma tempestade gigantesca que deixou 60 pessoas mortas, um monte de gente desabrigada. Então você precisa, é um dever, uma responsabilidade que você tem com essas próximas gerações, instruir sobre a motivação da mudança climática e, acima de tudo, o que essa juventude, o que nós podemos fazer para resolver esse problema. É muito triste que, apesar desse projeto ter sido aprovado depois de uma extensa discussão na Assembleia Legislativa, o governador ter optado por vetar. Isso demonstra, no mínimo, um descompromisso. E eu pergunto, quem tem medo que as pessoas saibam sobre a mudança climática? Até porque um país está recebendo a COP30, né? E a garotada que a gente precisa instruir relacionado a isso é o nosso futuro. É só eles que podem mudar, né, Guilherme? Evidentemente, é um dever que a gente tem, porque essa juventude, na qual me incluo, ela não foi responsável por criar as condições para que a gente estivesse vivendo esse momento que a gente está vivendo. Ela está herdando, está ganhando de presente, um presente de grego, um planeta em extremos, um planeta em crise, um planeta em que o equilíbrio ambiental do nosso planeta está sendo desequilibrado, vamos dizer assim, pelas gerações que vieram antes. O mínimo que a gente deve para essa geração é o direito à informação e, consequentemente, através da informação, apostar que essa garotada vai encontrar os caminhos para resolver o problema que as gerações anteriores não conseguiram. Então, por que a gente não pode incluir isso nas escolas, para que os nossos professores, também os alunos, eles se capacitem a respeito desse tema? Ontem, inclusive, eu recebi um cientista, ele participou por videoconferência, falando sobre a COP30 e que o Brasil está muito abaixo ainda do que nós precisamos fazer. Você acredita que depois da COP30, um evento mundial como esse, nós podemos olhar e se preparar com outros olhos para o clima do nosso país? Eu espero que sim. Eu vou falar da realidade do estado de São Paulo, que é o estado que hoje eu tenho a competência de legislar. No dia de ontem, eu estarei na COP semana que vem, e no dia de ontem a gente fez a apresentação de um dossiê minucioso que a gente tem feito ao longo de 2 anos e meio do mandato, levantando a situação do meio ambiente do nosso estado, sobretudo do clima. E o diagnóstico que a gente faz é que o estado de São Paulo está muito abaixo do que poderia. O estado de São Paulo é o maior e mais rico estado do país, que poderia e deveria dar exemplo, liderar os outros estados no sentido de uma política ambiental eficiente, sustentável, promover a transição energética. O orçamento da Secretaria de Meio Ambiente não é 10% do Departamento de Estradas e Rodagens, porque você tem um governo que aposta mais nas obras de infraestrutura, que são importantes, muitas delas, inclusive, em cima de zonas de preservação, com impactos sérios para o meio ambiente, e que tem uma política ambiental muito tímida e muito preocupante. Então, o Estado de São Paulo não tem feito a sua lição de casa, e eu acho que vai ter pouca coisa para mostrar na COP, mas eu espero que a realização da COP aqui no nosso país e no coração da Amazônia, ela seja um impulso, e por isso estarei lá e estamos participando de várias discussões a respeito disso, que ela seja uma oportunidade para que aqui dentro e lá fora a gente consiga refletir com a seriedade que o tema da mudança climática exige. Eu sempre digo que se você tem uma goteira na sua casa e você sabe que você vai ter um problema no seu telhado, você não espera esse problema acontecer ou esse problema se prolongar. Você coloca um balde, você procura um engenheiro, você procura remediar esse problema para que ele não piore. A mudança climática é como se fosse um problema doméstico. A gente tem um problema na casa que a gente vive, que a ciência já nos alerta há muitas décadas e que hoje a goteira já está pingando. A gente já pode ver o problema na nossa frente. A questão é que a gente está demorando muito para buscar o balde, para chamar os engenheiros e para tomar as medidas necessárias para resolver o problema. Não podemos deixar isso acontecer. Já que você falou em educação, na LESP você coordena a frente parlamentar ligadas à educação e à comunidade LGBT e também muito ao meio ambiente, que a gente acabou de citar agora. Dentre essas pautas, qual você considera a prioridade imediata do nosso público? Olha, são muitas pautas. Geralmente as pessoas acham que por eu ser LGBT e falar disso orgulhosamente, representar essa comunidade, quando eu fui eleito, as pessoas achavam que a gente só ia falar sobre as pessoas LGBTs. Eu falei, isso é impossível, porque você não consegue isolar as pessoas LGBTs como se elas só fossem a sexualidade ou o gênero delas. As pessoas LGBTs, elas vão para escola, elas andam de ônibus, elas vão no posto de saúde, e consequentemente uma política pública para elas é uma política pública para todo mundo. Eu acho que o Estado de São Paulo, mais uma vez, pelo porte que tem, pelo potencial econômico e político que tem,
poderia oferecer uma qualidade de vida muito melhor para a população. E a gente está remando na contramão disso. No ano passado, os deputados, com o meu voto contrário, aprovaram uma redução no orçamento da educação estadual de São Paulo de 11 bilhões de reais, diminuiu o piso, que é o mínimo que o governo é obrigado a investir na educação, em 5%. Tenho certeza que ninguém que está nos ouvindo acha que as escolas estaduais de São Paulo estão com dinheiro sobrando, porque quem tem filho na escola estadual sabe que as escolas sofrem com a falta de dinheiro para contratar professores, para pagar melhores salários, para comprar livros, para modernizar a escola. A gente tem recebido muitas denúncias, problemas na nossa rede estadual de ensino, nas nossas universidades. A população LGBT que você citou como um dos segmentos que é discriminado, é vulnerável na nossa comunidade, fica ainda mais para trás, sofre ainda mais com essas falhas na política do Estado, no serviço público. E na contramão, Diogo, a gente tem visto uma política não de você fortalecer o serviço público. Eu sou um defensor do serviço público. O serviço público tem problema, assim como o serviço privado. Agora, o serviço público existe por um motivo. Existe porque tem gente que precisa ter acesso a determinados direitos que não teria condição de pagar. Então, o SUS existe porque tem gente que não tem condição de pagar um médico particular. A escola pública existe porque tem gente que não tem condição de pagar pela escola particular, mas tem direito à educação. Então, eu acho que o serviço público ele tem que ser fortalecido, sofisticado, para atender melhor as pessoas. O que a gente está vendo é um desmonte. Haja visto casos que a gente viu sobre a Sabesp, uma empresa pública de saneamento básico, muito importante para a população do estado de São Paulo, que tinha defeitos, mas tinha muito mais qualidades, na minha visão, e que foi privatizada por um valor que em 4 anos de lucro vai ser pago, causando um prejuízo já para a população com aumento de contas, piora da qualidade do serviço. Então, eu acho que o estado de São Paulo tem muitas prioridades e a gente tenta atuar sobre várias delas, até porque eu acho que elas se conectam. Você falou sobre universidade. Tem um ponto importante que eu andei pesquisando e acompanhando um pouquinho o seu trabalho. Um dos seus focos no mandato é a defesa da universidade pública. Por exemplo, a reabertura da frente parlamentar em defesa da Unesp. Isso é importante demais, né, Guilherme? Muito importante. Ribeirão ainda não tem uma Unesp, a gente tem uma Unesp pertinho aqui em Franca, que foi o que me trouxe aqui para essa região. Eu nasci em São Paulo, vim para Franca, como milhares de alunos. É formado lá, né? Sou formado na Unesp de Franca em Direito e minha vida mudou por ter feito essa decisão. E a Unesp, assim como a USP, a Unicamp, para não puxarem a minha orelha, porque as pessoas olham que ele tem uma frente parlamentar voltada para a Unesp e perguntam, mas você está negligenciando a USP, a Unicamp? Não. As 3 universidades estaduais paulistas, elas sofrem do mesmo mal, que é o subfinanciamento. Não sei se você sabe, mas as nossas 3 estaduais paulistas, que são as melhores universidades públicas do país e da América Latina, elas são financiadas com uma parcela de um imposto que não é reajustado, sabe desde quando? Desde 1995, faz 30 anos. É mais tempo do que eu estou vivo. As universidades recebem 9,57% do ICMS, que é o imposto que vai acabar. Ou seja, é um valor que está completamente defasado. Mas, apesar disso, as universidades seguem produzindo pesquisa muito além do que elas têm capacidade financeira para tal. E a Unesp, por ter características específicas, por estar espalhada por 24 cidades, ela acaba sofrendo ainda mais com isso, porque tem necessidades maiores. Então, a gente viu a necessidade de refundar essa frente parlamentar para pautar a defesa da Unesp, mas também estamos juntos na luta pelo fortalecimento da USP, da Unicamp, e agora, com a reforma tributária anunciando o fim do ICMS, a gente também tem um desafio de pensar como que a gente vai mudar o financiamento das universidades, e daí tem 2 ou 3 oportunidades. Você pode mudar para manter tudo como está, você pode aproveitar essa mudança para piorar o investimento, que é isso que nós queremos impedir, ou você pode aproveitar essa mudança para melhorar, encontrar uma maneira de financiar as universidades que seja ainda melhor, que garanta mais recursos e mais estabilidade. É para isso que a gente está lutando. Nós sabemos que dentro da política, né, os mais velhos acabam, vamos dizer assim, achando mais do que os mais novos. Você é respeitado dentro da Câmara dos Deputados por ser um dos mais jovens? Eu me fiz ser respeitado. Eu acho que no começo eles tinham um pouco mais de dificuldade. Por conta disso, você fala, quem que é esse menino que chegou aí? Eu tenho colegas deputados que estão na política, no mandato, na Assembleia Legislativa, há mais tempo do que eu estou vivo. Exatamente. Então tem uma bagagem, há mais tempo do que a sua idade. Isso não necessariamente é sempre coisa boa. Às vezes as pessoas também vão acumulando vícios. Mas eu sempre respeitei todo mundo. Eu acho que ao longo de 2 anos e meio de mandato, eles passaram a ver que a minha idade ou qualquer outro elemento que eles tivessem preconceito não dizem nada a respeito da minha qualificação, que a gente justamente por ter que se provar 2 vezes mais, a gente entrega um mandato muito qualificado e tudo que a gente se posiciona lá é de uma maneira muito correta e coerente. Então, eu posso te dizer que 2 anos e meio depois, a gente conquistou
o nosso lugar de respeito lá, e fico feliz que os próximos jovens que eu espero que entrem na Assembleia Legislativa, essa geração mais experiente que está lá vai olhar de uma outra maneira, porque vai saber que isso não é sinônimo de desqualificação. Guilherme, aqui o nosso programa nós cobramos e também sabemos parabenizar o trabalho bonito. Se algum vereador, algum político faz algum trabalho que a gente não gostou, que deixou descontente a população, a gente vai falar. Mas quando a gente vê o trabalho que é bem feito, quero parabenizar você pelo seu trabalho. Tamo junto, muito obrigado, meu querido. Você. Sempre, e nos cobrem. Quando sempre precisar, nos cobrem, porque essa nossa região aqui precisa de muita coisa. A gente está trabalhando muito para poder... Eu me sinto um representante de Ribeirão também, porque Franca e Ribeirão, a gente faz parte da mesma macro-região, sem os bairrismos. Então, nossa região precisa de muita coisa, queremos estar cada vez mais presente aqui na cidade. Hoje vamos fazer várias agendas, então contem com a gente e quando precisar, cobra a gente também. Deputado estadual Guilherme Cortes, uma das mais jovens vozes da política paulista, eleito em 2022 com quase 46 mil votos. Gente, pelo estado de São Paulo, ele é formado em Direito pela Unesp Campus, da cidade de Franca, vizinha nossa aqui. Cortes iniciou a sua militância ainda jovem no movimento estudantil. Tornou-se advogado, uma figura pública engajada nas causas da educação e dos direitos LGBT também, e também da defesa dos serviços públicos. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele assumiu a liderança da bancada Pessoal Rede, tornando-se o mais jovem líder da bancada da história da casa.